Esta é a solenidade de lançamento do primeiro programa em educação inclusiva e políticas de inclusão e autismo do Estado do Acre. É o primeiro programa, é o pioneiro nesse ramo. É uma parceria do Poder Legislativo do Estado do Acre com o Instituto Infoco Policivitas, com o Governo do Estado do Acre e do Tribunal de Contas do Estado. As inscrições estão previstas para ter início dia 18 de maio, pelo site www.acreinfoco.com.br, pelo site ALEAC, pelo site da ALEAC, www.al.ac.leg.br e diretamente na Escola do Legislativo, aqui no andar térreo, no hall de entrada da Assembleia Legislativa, da nossa sede. Serão oferecidos os seguintes cursos nas modalidades de educação continuada e pós-graduação: ensino estruturado do autismo, educação inclusiva e políticas de inclusão, alfabetização e letramento, educação de jovens e adultos, EJA. A pessoa interessada, o cidadão interessado, pode optar por uma das duas modalidades, sendo que a formação continuada é gratuita. Entretanto, não tem como objetivo a titulação, apenas a obtenção do conhecimento. Na modalidade de pós-graduação, o interessado fará um investimento de R$ 690 em parcela única, ou, se preferir, pode parcelar em cartão ou no boleto em 6 vezes de 130 ou 12 vezes de 75 no cartão de crédito. O curso é inteiramente pela internet. Vale salientar que um curso desse nível, desse mote, custa fora do nosso estado R$ 6.400, divididos em 18 parcelas de 360. E a Assembleia Legislativa traz esse curso com o objetivo de formar 3.000 servidores do Estado do Acre, traz esse curso pelo valor de R$ 690. Isso caso o interessado queira a titulação, o título de especialista em ensino estruturado do autismo, educação inclusiva e política de inclusão, alfabetização e letramento, educação de jovens e adultos. Senhoras e senhores deputados e deputadas, populares que se encontram e convidados na galeria da Assembleia Legislativa, é com muita honra que nós recebemos nessa solenidade de lançamento do primeiro programa em educação inclusiva e políticas de inclusão e autismo do Estado do Acre. Organizado, coordenado e realizado através de uma parceria entre a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Tribunal de Contas do Estado e Governo do Estado do Acre. Este é um programa inédito que irá beneficiar, como já foi dito pelo Neto, mais de 3.000 servidores na área da educação e também na área da saúde. Então sejam todos muito bem-vindos à Casa do Povo. Eu não tenho dúvidas que nessa manhã nós vamos ganhar muito com essa palestra que estará sendo proferida daqui a pouco. Essa presidência concede a palavra ao senhor Paulo Maia Júnior, diretor-presidente do Grupo Educacional em Foco. Senhor presidente, deputado Ney Amorim, ao cumprimentá-lo, externo os nossos cumprimentos a todos os deputados e deputadas desta casa. Cumprimento também o conselheiro Ronald Polanco, ao cumprimentá-lo, extensivo a todos os conselheiros e conselheiras do Tribunal de Contas. Cumprimento o secretário de Estado de Educação e, ao cumprimentá-lo, todos os demais secretários e representantes do governo. O professor Márcio, vice-prefeito da cidade de Rio Branco e secretário municipal de Educação, também ao cumprimentá-lo, juntamente com o secretário municipal de Saúde, externo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa, e em especial também à professora Maria Elisa, a qual, sem dúvida alguma, é para nós do Infoco uma grande satisfação poder trazê-la para o Estado do Acre. Eu inicio minha breve fala parafraseando a doceira mineira que se tornou poetisa, Cora Coralina, que dizia: não importa o ponto de partida nem o ponto de chegada, o que importa é a caminhada. E estar para nós, enquanto um grupo educacional, no Estado do Acre, podendo caminhar com os senhores, com as senhoras, com a sociedade civil organizada,
é muito gratificante, estamos lisonjeados e, sem dúvida alguma, não mediremos esforços para podermos estar trazendo profissionais com autoconhecimento, com profissionais com disponibilidade e, o que mais importante, experimentado naquilo que realizam. Para nós, participar de um programa onde os poderes executivo, governo do Estado, o Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa e os demais poderes unidos num grande projeto que nós tivemos, conforme colocado pelo deputado Ney Amorim, uma fase anterior que foi o lançamento do programa no eixo da governança pública e da gestão administrativa, aonde entre os professores temos o ministro Benjamin Zimler. Colocar neste momento a educação inclusiva, políticas de inclusão, ou programas como alfabetização e letramento, educação infantil e, especificamente, a questão do autismo, não só para os servidores públicos. E esse fato não é menor, senhores e senhoras. É o primeiro Estado no Brasil que se une para fazer um programa dessa dimensão. Tenho certeza que todos que aqui se encontram, sejam eles nascidos no Acre ou que tomaram essa terra para criar sua história, devem ter muito orgulho disso. Porque, apesar de ser uma lei recente, lei de 2014, que institui, soubemos também que aqui os senhores já aprovaram uma lei específica. E poder estar contribuindo com profissionais, como vocês vão estar conhecendo, a professora Maria Elisa, que é, dentre um pouco mais de 200 milhões de habitantes que nosso país tem, uma das duas habilitadas pela Universidade da Carolina do Norte para disseminar o programa Teach no país, e tê-la conosco nesse desafio, nessa caminhada do Acre, muito nos orgulha. Muito obrigado, professora, por sua disposição. Eu acho que todos aqueles que aprendem e têm essa disposição em disseminar merecem de qualquer um de nós um prestígio, um orgulho e, principalmente, por ser uma das duas brasileiras que tem esta possibilidade. Nós entendemos que isto mostra, de maneira prática e não só teórica, que esta sociedade só se transformará através da educação, da qualificação e do investimento naqueles que têm a missão, a nobre missão de fazer com que a nossa sociedade, através das nossas crianças e dos nossos alunos, se desenvolvam. E um dado que também nos chama muito a atenção enquanto grupo educacional que atua em diferentes estados é a disposição dos parceiros em não só realizar workshops e seminários na capital, mas a ideia, e isso vai estar sendo falado na sequência pela Assembleia, é estar interiorizando estas atividades com seminários também no interior do Estado, o que é também uma situação inédita e que muito nos orgulha. Nós vamos estar, senhores e senhoras, na sequência deste programa, acredito que entre 30 ou 60 dias, disponibilizando um outro momento que estaremos lançando um programa específico para a governança tributária, inédito no Brasil também, em parceria, desenvolvido em parceria com o IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Aqueles que não conhecem são os que desenvolveram aquele impostômetro e estão hoje em todas as notas fiscais que a gente recebe, em qualquer que seja, tem lá, fonte IBPT. O que nós fizemos? Nós buscamos o IBPT e desenvolvemos o primeiro programa do Brasil em governança tributária. E um pedido da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Governo do Estado, nós estaremos trazendo para cá também esse programa na mesma modalidade que este que agora se apresenta, que conforme o cerimonialista Neto disse, obedece às mesmas condições do primeiro programa que foi em governança pública e gestão administrativa, com duas modalidades, ou através do aperfeiçoamento profissional,
ou aqueles que forem graduados, aproveitando a oportunidade para sair com um título de especialista, sabendo que serão os primeiros do Brasil em suas áreas. Para nós isso é motivo de orgulho, é motivo de satisfação. Teremos também, como disse o presidente, nos próximos 30 dias, não sabemos ainda a data específica, e é por isso que aqui não será dita, mas será ou no mês de junho ou no mês de julho, um seminário que vai tratar das questões das deficiências intelectuais com foco na síndrome de Down. Por quê? Porque é a maneira que nosso grupo educacional tem para estar contribuindo com o desenvolvimento educacional e de qualificação profissional para o Estado do Acre. Reitero aqui nosso agradecimento, desejo a todos os acreanos sucesso em suas caminhadas. Presidente, em nome do senhor, em nome do conselheiro Polanco, eu reitero, juntamente com o governador Tião Viana, aqui representado pelo secretário, o ineditismo de ações como essa, que saem da teoria e se aplicam na prática, objetivando o desenvolvimento da sociedade. Num país onde a gente, a cada dia, tem desafios e enfrentamento às mais difíceis situações, sejam políticas, financeiras, econômicas, você ver um Estado como o Acre saindo na frente e liderando um processo de qualificação profissional que não só aos servidores públicos, mas também à sociedade, a profissionais da educação, a pais, às pessoas, aos cuidadores, especificamente a questão do autismo, muito nos orgulha e muito nos deixa feliz em poder participar. A todos, o nosso muito obrigado. A professora Maria Elise, coordenadora-geral do Centro de Autismo APAI de Pirassununga, em São Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Ney. Peço permissão para poder começar a falar um pouquinho, não muito, mas um pouco, sobre o que eu sei. Bom, gente, aqui hoje eu estou representando não só o movimento apaiano, né, em nome da Federação Nacional das APAIs, onde eu trabalho e milito há 24 anos, representando o Infoco, que é com quem eu trabalho, e estou aqui no papel de coordenadora desses cursos. Representando também o Conselho e a Sociedade de Psicologia do Brasil, que eu sou psicóloga de formação, analista do comportamento. E por isso eu sei que todos os comportamentos são modificáveis. Então, a gente acredita de verdade, e eu, enquanto analista do comportamento, posso garantir que todas as pessoas modificam seus comportamentos, as pessoas aprendem coisas novas. Mas, além de tudo, eu acho que o mais legal de tudo é eu poder estar representando meu pai e minha mãe. Porque lá em 1900 e muito tempo, quando meu irmão chegou, outro irmão com uma deficiência, e meu pai e minha mãe com 20 anos não sabiam o que fazer com ele, juntou meu pai com a minha mãe e falaram, e aí, o que é que a gente vai fazer? O que eu quero para esse menino aqui, que não anda, que não fala, que não se mexe, que mexe só com os olhos? Isso em 1966. Nem era nascida, não sabia nem o que estava me esperando pela frente. De qualquer forma, juntou meu pai e minha mãe, um padre, na pessoa lá do estado de São Paulo, metida aí com essa coisa da deficiência, e eles fundaram a APAI, isso em 69. Então, durante 3 anos, eles ficaram lá se mobilizando, falaram, e aí, o que eu quero para esse menino? Eu quero um hospital, eu quero uma creche, o que eu quero para esse menino que acabou de nascer? Nós só temos 20 e poucos anos. Foi quando a minha família se reuniu e falou, não, eu quero uma escola, é isso que eu quero. E tentaram procurar uma escola que pudesse atender às demandas, às necessidades de uma criança com uma paralisia cerebral tetra, do mais alto grau de severidade e comprometimento. Até que naquela época ninguém sabia o que acontecia com a deficiência intelectual que estava associada ou não aos quadros de paralisia. No caso do meu irmão, não tinha nenhum comprometimento intelectual. Então, era um cara que só não se mexia de verdade. Procurou uma escola, fez ideia, em 66, em Pirassununga, que hoje tem 70 mil habitantes, nem sei quanto tinha lá em 1966. Nenhuma escola quis pegar aquele menino. Aí foi quando meu pai falou, então, eu vou fundar uma APAI. E junto com esse movimento, ele ajudou toda uma questão da fundação do movimento apaiano que estava ainda nos seus primórdios. Muito bem, num belo dia, esse menino cresceu, meu pai falou, o que eu vou fazer da vida quando eu morrer? Conforme foi colocado aqui. Nós vamos morrer, a ordem natural da vida é essa, que os pais vão e os filhos fiquem.
E um casal de jovens com um filho extremamente deficiente, o médico disse para ela, Dr. Veras, no Rio, disse assim, arrume uma menina. Porque sem uma menina, vocês não vão dar conta, não, dessa pessoa que está aqui desse jeito, desse... Nananana. Bom, tá bom. Lá foi minha mãe e meu pai tentar uma menina. Minha mãe engravidou 6 vezes, perdeu 5, na 6ª nasci. E nos abortos da minha mãe, que foram todos muito naturais, assim, espontâneos, todos homens. Quer dizer, há algo errado nessa família, geneticamente, com relação aos homens. Então, só podia ser uma menina mesmo. Bom, nasci. E nasci com essa função, de cuidar do irmão quando meu pai e minha mãe morressem. E foi assim ao longo de toda a minha vida. Então, já entrei na família predestinada a cuidar de um irmão com deficiência e fui estudar e fui fazer isso o resto da minha vida e estou aqui hoje ajudando outras famílias que não só a do meu irmão. E, infelizmente, a ordem foi ao contrário, meu irmão morreu primeiro e nós ficamos. E nessa dele, quando não morreu, morreu. Mas morreu por conta da própria deficiência mesmo, uma questão ligada ao próprio organismo, né? E aí eu tinha 14, 13 anos, e ao longo desses 14 anos, sempre ajudando em casa, sabia tudo sobre paralisia cerebral com 12, 13 anos, e sei até hoje. Fazia todos os movimentos, fazia todo o treinamento, né, para poder ajudar em casa. E tinha sobre mim uma responsabilidade de ser a pessoa mais perfeita do mundo. Então, se o outro não prestou, então essa que preste. E a minha mãe falava bem isso, esse aqui não deu certo, essa menina tem que dar. Então, era eu que tinha que fazer balé, era eu que tinha que fazer inglês, japonês, francês, era eu que sabia pintar, tinha que saber fazer crochê, tinha que ser toda a representação da perfeição na forma de gente. Já que, naturalmente, isso a psicologia explica, qualquer pessoa consegue entender, já que aquele menino não conseguiu, então vamos depositar todas as nossas fichas na menina. E assim foi durante mais alguns anos, depois do falecimento dele, e uma sobrecarga sobre mim. Nunca liguei para isso, para mim isso era tão natural, porque eu nasci já nesse meio. E nesse meio tempo, minha mãe engravidou de novo e veio um outro irmão, também com deficiência. E aí aconteceu, bom, vai tentar de novo, né? São 2, sabe que tem um problema com homens. E o negócio aconteceu dessa forma lá em casa. Muito bem. E aí, nesse meio tempo, um extremamente deficiente, o outro extremamente com altas habilidades, que é o que a gente chama, dentro da psicologia, antigamente falávamos de superdotação, o que não deixa de ser ruim. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, nossa, doutora, avalie o meu filho, mas tomara que tenha Asperger. Tomara que ele tenha síndrome de Asperger. Eu falo, tomara não, porque não é tão bom assim ter síndrome de Asperger, né? O índice de suicidas é muito grande, o índice de drogadição é muito grande. Quer dizer, então, não vamos torcer para isso, né? Ainda que as questões intelectuais não tenham tanto prejuízo, mas existe um prejuízo muito forte em termos sociais, de comunicação, que é o que faz o espectro do autismo estar hoje classificado enquanto espectro do autismo. E nessa minha formação, nessa busca de tentar ajudar outras pessoas, eu vi que aqui a gente não tinha o que fazer, a gente estava muito por fora em termos de autismo. E eu caí no autismo sem querer, por conta de um menino que caiu na minha mão lá em 88. Estudava, fazia faculdade, estou no começo da minha vida acadêmica. E tive que ir embora, tive que estudar fora, para poder entender que essas pessoas com necessidades diferenciadas só são assim porque aprendem diferente. E se a gente insistir em ensinar esses caras a fazer da mesma forma que o outro, nós vamos entrar sempre em frustração e vamos falir, que é o que aconteceu com a educação especial sistematizada dentro das unidades. Então, o que a gente teve na Pestalozzi, o que a gente teve nas APAES, o que a gente teve nas grandes instituições que tiveram que abraçar esse papel aonde o governo se fez mais ineficiente e eficaz, que foi na questão da educação das pessoas com deficiência. O que aconteceu? Todo o movimento apaiano, o movimento pestalozziano e etc., e as AMAs, na década de 80, e eu acompanhei essa trajetória, o que a gente fez? Nós compramos isso, já que não tínhamos como fazer isso fora dali. Isso fez um fortalecimento da educação especial, onde todos os especialistas, os melhores especialistas, estavam na educação especial. No entanto, com o advento de toda essa linhagem metodológica, né, da inclusão, a gente acabou entendendo que a gente podia fazer o contrário, a gente podia servir essas pessoas com o conhecimento que a gente tem acumulado e entender que quem não está na área vai ter que estar, porque essas pessoas também poderiam se beneficiar do ensino como qualquer outra pessoa. Ocorre que existe uma parcela da população
principalmente de homens, meninos, onde o comprometimento comportamental é tão severo, que o cara se estraga, arranca o próprio cabelo, arranca os dentes, morde a própria língua, até cair pedaço da língua para o chão. Quer dizer, o cara se estraga num tanto em termos de comportamento, que esse manejo comportamental, quer dizer, o acesso que eu tenho que ter a essa pessoa é outro. E a gente pode morrer de dizer que não, e eu vou morrer dizendo que sim. Nós não vamos conseguir acessar essa pessoa se não tivermos preparados e não conseguirmos ter acesso, nós, aos mecanismos de ensino que são diferenciados, porque são pessoas que aprendem de uma forma diferente. Então, se existem metodologias de ensino para quem é cego, existe lá. Quem é cego vai aprender deste jeito, porque o cérebro e toda a desordem sensorial do cego exige algumas coisas. O cara que é surdo tem lá as necessidades que a própria deficiência auditiva faz com ele. Mas tem também as necessidades comportamentais. São meninos que aprendem comportamentos inadequados, que a gente pode considerar até disruptivos, porque interrompem um ciclo natural de uma convivência, por conta de não ter acesso a nenhuma outra forma de comunicação. E ele tem direito de ser um bom comunicador. Ele não precisa falar para ser entendido, né? Ele pode se organizar de outras formas. E aí existem no mundo algumas abordagens metodológicas que olham para isso. Uma delas é o mecanismo do ensino com estrutura, que olha para esse cérebro diferenciado não só para pessoas com autismo, que todos nós precisamos de ordem e estrutura, nós todos precisamos de tempo, né, de visualizações, senão a gente se desorganiza, e o cara com autismo muito mais do que nós, porque faz parte do quadro do autista ser deste jeito, por conta do próprio diagnóstico. E é isso que a gente tentou montar, e a gente foi muito feliz nisso, quando pensamos em ensinar isso. Tá bom, eu tenho a ferramenta de acesso, eu vou ensinar isso para você. Então, a gente compartilha, neste momento aqui, no estado do Acre, a primeira vez que a gente vai fazer isso de uma forma vinculada com todos esses entes, para poder contar que a população do Acre vai agora receber essas formações, tanto para a educação especial e inclusão, que olha para os efeitos das deficiências sobre a aprendizagem da pessoa. Então, a gente vai ver o que é que a desordem intelectual causa naquela pessoa, que faz com que ele não aprenda como outro. O que é que a cegueira fez com aquela pessoa, que faz com que ele não aprenda como qualquer outro. E assim com todas as deficiências. E aí, para isso, existem políticas nacionais e alguns decretos de ordem internacional que fazem com que essa menina e esse menino sejam estudantes e não mais só pacientes, porque durante a trajetória da educação especial no Brasil, essas pessoas com deficiência foram muito mais pacientes dentro de uma escola do que aprendentes dentro de uma unidade educacional. Então, agora a gente precisa ensinar que a saúde mexe no contraturno e a educação mexe no turno, que é exatamente o que a gente está conversando aqui desde o momento que a gente sentou. Durante milhões de anos, a gente confundiu saúde e educação dentro da educação especial, virou um balaio de gato, e isso fez com que esses meninos fossem retirados de sala para ir para fono, ou tá lá estudando, sai da sala para a psicóloga atender. Isso não pode mais acontecer, porque turno é escola. Contraturno, depois da escola, a gente morre de ensinar terapias para esses meninos, mas está na hora do governo brasileiro entender, e o governo participa disso. Eu faço parte de uma comissão que faz isso, do Ministério da Educação, e os centros de atendimento e apoio especializados, que a gente chama de CAPs, e esse movimento em prol da educação da pessoa, tanto com qualquer deficiência quanto com autismo, hoje já está bem mais forte. E no Enfoca a gente tem a ideia de contar essa historinha e ensinar as pessoas a serem especialistas, porque nós fomos generalistas e nós fomos professores de todos durante muito tempo, e essa parcela da população que aprende diferente ficou desassistida. Nesse momento, a gente apresenta para o Acre vários cursos na área de educação, e 2 especial, que é o que eu vou colocar aqui, que é justamente o Após Autismo, que vai ensinar as pessoas a trabalharem com meninos com comportamentos mais severos, porque é o seguinte, eu, como psicóloga, sempre preferi os meninos mais severos. Então, eu gosto muito de trabalhar com aquele que se estraga, mas fica o dia inteiro batendo a cabeça na parede pelado. Aquele é bom. Porque aquele lá, se eu consigo modificar aquele outro que é mais leve, qualquer um consegue fazer. Então, se a gente consegue ensinar aquele que fica balançando o dia inteiro, babando o dia inteiro, se eu consigo modificar aquele comportamento, como é que eu vou dizer que eu não consigo modificar um comportamento de uma pessoa que tem menos comprometimento? Então, nesse sentido, ensinar um educador, que a gente não fecha isso só no professor, a gente acredita que educar independe de profissão, né? Então, se a gente conseguir ensinar as pessoas a, primeiro, manejar um comportamento, né, entender que aquele menino não está com o diabo no corpo, aquilo ali não é
obra do outro mundo. É o cérebro dele que faz aquele menino se mexer e se organizar daquele jeito. Se eu consigo ensinar uma professora, um educador, como é que a gente dá para esse menino acessibilidade ao currículo, que ele não precisa de acessibilidade física. Ele está ali, ele sabe andar, ele sabe correr, ele sabe fazer. Então, o que falta para essas pessoas, principalmente os que têm desordem intelectual, é acesso ao currículo. E a gente já sabe como fazer para dar a ele um currículo que o cidadão brasileiro precisa. Nem que seja a primeira coisa da vida, entender-se como gente, e não mostrar-se como homem das cavernas, que é uma coisa importante que a gente tem que mexer com os meninos mais severos. Paralelo a isso, no curso de pós-educação inclusiva, a gente olha para as outras deficiências de uma forma geral, incluindo o autismo, e dizer que existem meios de a gente favorecer a qualidade de vida dessas pessoas. Então, nesse sentido, pensando em como as pessoas poderiam entender melhor, tanto o autismo como a pessoa com necessidades diferenciadas de uma forma geral, isso serve para um anão, e isso serve para um tetraplégico da forma mais severa que ele possa se apresentar. Quer dizer, entender essas diferenças e entender que as pessoas podem aprender, independente da sua condição, é a base dos nossos cursos. Seja da educação infantil até ensino de jovens e adultos. Qualquer pessoa pode aprender, desde que tenhamos ferramentas que realmente ensinem. Porque a gente tem muitas ferramentas que não ensinam. A gente tem ferramentas que só deixam um menino lá e ele vai envelhecer e vai ser uma pessoa improdutiva, incomunicativa e ineficiente no que ele precisa. Né? Porque se a gente pensar na deficiência como uma coisa ineficiente, a gente está falhando. Né? Não existe ineficiência e eficiência ligada à deficiência. O que existe são problemas que nós temos e não sabemos ensinar essas pessoas. E a gente consegue mostrar isso nos nossos cursos. A gente já teve muitos feedbacks positivos de o que fazer depois que eu me formo. Né? Então, o lato sensu serve para isso, o estrito sensu serve mais ainda. Né? De apresentar para uma pessoa que até então tem o mesmo senso comum e dizer você não é mais igual você era ontem, agora você é um especialista numa área, seja na área do autismo, seja numa área da educação inicial, ou seja na área de qualquer uma. A partir do momento que a gente se defende e aumenta um conhecimento específico numa área, a gente passa a ser especialista. É isso que a gente vai apresentar. E a gente vai começar aqui com bastante calor aqui no Acre. No período da tarde eu vou falar um pouco sobre o autismo, então eu vou conversar e contar um pouco dessa mente, que é uma mente diferente. Eu convido a todos que, se quiserem e puderem, eu vou mostrar como é que esse funcionamento e como que o modelo do ensino estruturado, que tem a sua raiz no TEACH, que é um programa americano, que foi adaptado para o Brasil, que olha para esse meio diferente de entendimento do mundo. E eu conto um pouco dessa história da mente autista e como é que a gente pode fazer para ajudá-los a serem mais produtivos, independentes e felizes. E é só o que eu sei fazer na vida. Né? Então, por isso, para mim, é uma grande felicidade poder estar aqui, porque eu não sei fazer outra coisa, não sei falar de pessoas com deficiência. Então, eu agradeço muito o convite, agradeço muito por terem acreditado na nossa ideia, na nossa proposta, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma geração de pessoas intelectualmente mais favoráveis, e quem sabe um país melhor. Obrigada, então. Obrigado, professora Maria Elisa. Eu só quero aqui, portanto, agradecer a todos, dizer que aqui nós estamos diante, na minha opinião, do maior programa de educação já feito no Estado. Nós estamos abrindo aí para mais de 12 mil vagas, se você pegar desde da governança pública que nós estamos fazendo, com o do autismo agora, e daqui um pouco vai ter também com relação à síndrome de Down. Portanto, é algo inédito. É algo que só foi possível por conta das parcerias realizadas entre o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas e o Governo do Estado. A equipe do Infoco também sempre muito dedicada e muito parceira do Acre. Um forte abraço e a nossa gratidão por essa parceria que tem sido muito importante. E tenho absoluta certeza que outros programas importantes virão. Nós vamos estar na Assembleia Legislativa, aqui não só fazendo leis, indicações, projetos importantes, mas pegando pautas extremamente importantes para a nossa sociedade também. Desde a área do autismo, a síndrome de Down, cuidar das crianças que precisam de um apoio especial, qualificar os nossos professores mais ainda, para saber como lidar com essa situação, que no caso é a palestra que a nossa professora vai estar, já deu uma palhinha agora pela manhã aqui, e que vai estar proferindo agora à tarde. Portanto, eu quero agradecer a todos os presentes, dizer que para uma pessoa individualmente fazer um curso como esse, custaria algo em torno de R$6.000.
e aqueles que querem pós-graduar vão ter que pagar apenas R$600, que será parcelado em muitas vezes no cartão. E aqueles que não, que querem só se reciclar, que querem saber mais, aqueles que são familiares, que são amigos e que querem entender o problema, não vão pagar absolutamente nada, porque a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, junto com essas parcerias que eu já acabei de falar aqui, vai estar subsidiando isso. Portanto, hoje é um dia muito especial, julgo de extrema importância esse programa, e quero agradecer a presença de todos vocês e declaro encerrado o nosso ato, dizendo que está lançado o primeiro programa de educação inclusiva e política de inclusão do autismo do Estado do Acre. Muito obrigado a todos vocês.